né, e trocar essa ideia sobre o que é liderança criativa. Mas, Carol, aqui antes de te fazer algumas perguntas, eu queria escutar um pouquinho. Faça uma introdução sobre esse tema para a gente, por favor. Bom, tá ótimo. Boa noite aí, pessoal. Então, temos nessa desafio aí de ser. Eu acho que o animado ele é importante para o aprendizado. Então, como a gente estava vendo ali em outras salas, né, o lifelong learning, essa liderança que está sendo tão desafiada agora. E a liderança criativa, ela entra como uma necessidade nesse mundo de hoje e dentro de indústrias, dentro de organizações que antes não precisavam, talvez, ser tão criativas, né? E agora os líderes estão se vendo com essa necessidade. Bom, como é que eu vou desenvolver as pessoas? Como que eu tiro, espremo inovação das pessoas? E aí o que eu tenho visto muito é que os líderes, né? As empresas vão usando os mesmos modelos de cobrança para exigir mais das pessoas. Só que as pessoas ainda não mudaram, né? Elas ainda não sabem como ser criativos. Então, o líder, a liderança criativa, ela vem nesse sentido, né? De um líder que consegue entender a criatividade em si, né? E não só para fazer quadros e arte, não é isso, né? Mas é ter flexibilidade, adaptabilidade, encontrar novos caminhos muito rápido e desenvolver isso nos seus times. Então, acho que eu vejo uma necessidade, assim, né? O ano passado ainda era, vamos lá, precisamos desenvolver no início do ano, vamos fazer. E agora, o segundo semestre, tipo, Deus nos acuda, né? Socorro, precisamos agora já. Então, essa velocidade é como se a gente estivesse na esteira, foi no 1, na velocidade 2 e de repente está lá na 7, né? Na velocidade a gente está tendo que correr sem parar. Então, acho que esse é o contexto um pouco da liderança criativa aí. Legal, Carol. Carol, tem dentro da liderança criativa, né, tem alguns temas, por exemplo, eu também, né, liderando alguns times, a gente se confronta com isso, né, porque as pessoas, diria até na sua grande maioria, a gente, né, e muitas vezes até eu me coloco nesse meio, a gente está acostumado com comando e controle. E as pessoas estão esperando comando e controle, né? E isso muitas vezes dificulta a gente conseguir fazer aquela inteligência criativa que vem da inteligência coletiva, né? Então, como é que a gente quebra esse ciclo? Como é que a gente quebra esse ciclo para que as pessoas saiam, né, do comando e controle, não esperando o comando e controle, e realmente dê esse boost na inteligência coletiva? Uhum. Bom, legal, André. Eu acho que é uma ótima pergunta, né? E inicialmente, eu acho que a gente precisa reconhecer que existe essa realidade do comando-controle. E aí a gente usa ela também para criatividade, né? Porque a gente dá o comando. Agora sejamos criativos. Agora precisam ser criativos. E as pessoas, ok, vamos lá. Tá, mas como eu vou ser criativo? E aí a liderança criativa precisa também estimular perguntas, que as pessoas façam perguntas, que elas digam, não sabemos alguma coisa, né? E a liderança precisa aceitar esse não saber, porque o não saber, ele é a porta de entrada, ele é onde a gente desativa o comando. Então, se uma liderança, eu acabei fazendo, eu fui buscar apoio, né, na IDEO, que é uma grande escola, uma grande empresa de inovação americana, que trabalha com todas as maiores do mundo, e eles, entendendo essa necessidade, né, acabaram montando algo para isso. Então, eu fiz parte de um grupo mundial em maio, e foi muito difícil se trabalhar, né, porque a gente vai sempre fazendo isso, só que eles disseram, agora o líder precisa ser vulnerável. E aí a gente efetivamente se colocar nesse lugar de vulnerabilidade é dolorido, porque a gente precisa sempre dizer, eu não sei se eu vou conseguir, né? Como que a gente consegue? E aí foi tanta pressão no curso que eu lembro que em algum momento eu fui para uma sala de descompressão, que eram só as pessoas que estavam dentro e estavam tipo, socorro essa pressão, né? Porque tem uma agenda muito forte também para conseguir fazer isso, né? E a gente trabalhando. E aí eu vi, bom, é isso, né? O líder criativo, ele também precisa aceitar que as pessoas são humanas e que não vai adiantar, tipo o botão do elevador, a gente apertar mais vezes e mais forte o botão do comando do ser criativo. E recentemente, trabalhando com uma indústria do plástico, trabalhando, capacitando o time de inovação, a gente foi trabalhando e começou a chegar nesse ponto.
né? Então, chegou um momento em que a gente pensou, tá, ok, como é que a gente apoia essas pessoas? Vamos dar um curso aqui de modelo de negócios, um curso de confiança criativa, que é um curso que eu acabei montando em função disso, né? Vamos ajudar a organizar o que as pessoas já fizeram até aqui. Vamos honrar a trajetória, as tentativas, a dedicação dessas pessoas. E aí a gente transformou isso num banco de ideias. Então, as pessoas começam a se enxergar porque esse caminho ele é um pouco angustiante, porque ele nunca tem fim. E as pessoas, a gente vivendo no comando e controle, o comando tem comando da ação e o controle já entregou. Ok, ótimo. E na inovação não chega muito nisso, né? Então, é uma coisa que a gente precisa, como liderança, se colocar. Então, bom, o que eu substituo pelo comando e controle? Né? Eu preciso dar algo em troca para as pessoas. Então, fazer perguntas, aceitar perguntas, o próprio líder dizer, eu não sei, vamos construir juntos. E isso eu acho que é o maior exemplo, né? É o novo comando e controle que um líder criativo pode dar, né? Quando ele diz, eu não sei, vamos descobrir juntos. E aí tem uma coisa que também aprendi que é importante, são as rotinas, que esse líder criativo precisa exigir, né, hábitos, como academia mesmo, para que as pessoas consigam desempenhar melhor, e precisa registrar muito tudo que é feito, porque senão a gente fica num modelo antigo também de reuniões, em que a gente discute muito as coisas, só que as pessoas já sabem que existe um plano de ação. Né? Eu acho que misturar essas... Bom, em que as pessoas já sabem onde as ideias vão, né? Então, assim, e a gente precisa criar esses novos hábitos, essas novas ferramentas, esses novos canais. Não é só o líder achar que, de repente, bom, agora eu preciso fazer isso e a coisa, como mágica, acontece. Tem um trabalho braçal grande para esse líder também, né? Legal, Carol, indo um pouco nessa linha, eu como líder gosto muito de passar confiança para a equipe e falo sempre no autonomia com responsabilidade. Como é que a gente muda o mindset das pessoas para que elas realmente descubram que elas podem fazer algo mais, que agregam valor fazendo aquilo que um chefe não precisou pedir, que elas podem fazer algo além daquilo que está no script? Como é que você vê isso? Bom, eu acho que quanto maior a organização, mais difícil é de quebrar isso nas pessoas, né? E eu já trabalhei em empresas muito grandes também aqui e fora, e entendo quantas pessoas se acomodam nos seus espaços, e a organização faz força para que as pessoas fiquem nos seus espaços, né? A hierarquia existe para isso. E agora a gente precisa quebrar e romper. Então, eu acho que essa confiança das pessoas são espaços na agenda. Espaços na agenda para que as pessoas se encontrem, para que as pessoas falem, para que elas se trabalhem, porque sem isso a gente não consegue fazer nada hoje em dia. Então, o líder, para ele construir essa confiança, precisa criar esses espaços na agenda, ou para que as pessoas possam... hoje em dia tem que estudar no horário que der, né? Ou quando estiver almoçando, ou quando estiver dormindo, ou enfim, de algum jeito. Mas criar o espaço de troca para compartilhamento é muito importante. Então, e também por isso ir consolidando os aprendizados das pessoas, porque isso vai dando confiança, né? As pessoas, porque é angustiante a questão da inovação. E que nem a gente dizia numa outra sala lá que eu fui, ninguém quer conhecer o fim do mundo. E a inovação parece o fim do mundo porque as pessoas não conhecem o que tem. É um mundo desconhecido, né? Seja em processos, em ferramentas, em produtos, em capacitação. Então, a gente volta para o conhecido. O corpo humano ele é muito hábil. E eu digo que a gente tem 3 cérebros, né? A gente tem o primeiro da cabeça, o segundo que é o intestino e o terceiro que é o coração. Então, a gente precisa alinhar esses 3 cérebros para conseguir se mover para a inovação. Se a gente só trabalhar o mental, a gente não vai, porque o corpo vai dizer, fica aqui. Como que tu vai te movimentar para lá, né? A intuição é mais forte, ela vai dizer, fica onde tu tá. Então, a gente precisa trabalhar o engajamento, que seria essa intuição, né?
bom, eu conecto aqui, eu estou me sentindo seguro, desenvolve a confiança, e aí a emoção, né, a necessidade, o frio na barriga, a celebração de pequenas conquistas, e aí os 3 cérebros começam a dizer, opa, vamos lá, tem alguma coisa que eu ainda não enxergo, os olhos não enxergam, mas eu estou percebendo que isso vale a pena. Então, a gente consegue se mover, né? Mas a gente precisa realmente alinhar os 3 cérebros, sem isso a gente não vai a lugar nenhum em relação à inovação e à criatividade. Legal. Carol, uma outra pergunta. Quando a gente pensa em empresas, né, como multinacionais, elas têm a sua definição da estratégia da inovação, muitas vezes isso está concentrado, às vezes até no corporativo, concentrado em algumas pessoas, tá? Mas deixar a inovação concentrada em algumas pessoas, isso limita muito o potencial de inovação, né? Então, como que você vê a possibilidade, né, de dar aos colaboradores essa possibilidade de fazer o bottom-up, né, da inovação, que tenha esse fomento da inovação dentro da base da empresa, com todos os colaboradores, e a riqueza que isso pode trazer para a empresa? Como que você vê, como que isso pode ser feito, e qual é a tua opinião sobre isso, por favor? Eu acho que hoje em dia as demandas chegam pelo WhatsApp de qualquer pessoa, né? E aí eu tenho clientes assim que estão assim, por exemplo, com a área comercial, em que ela ainda não tem um sistema todo organizado. Nem todas as indústrias são, né, tão enxergaram tão à frente, mas e o cliente já sabe se o produto dele foi carregado ou não, porque ele descobre o WhatsApp do motorista. Então, na Magalu hoje em dia, ou Amazon, enfim, Mercado Livre, a gente recebe na hora, tudo já está, a informação já está feita, né? Mas nem todas as empresas conseguem. Então, o cliente já se acostumou com algumas coisas. E as empresas agora estão tendo que desesperadamente correr atrás. Então, o que a gente fala de foco no cliente, né, e a liderança criativa focada no usuário para entregar valor, isso a gente precisa trazer todas as pessoas. Então, uma regra básica é juntar num time de inovação ou em projetos pessoas de todas as áreas, de diferentes níveis hierárquicos. E isso ainda é dolorido para as pessoas, especialmente para os líderes que se trabalharam e que tiveram muitos cursos, né, em que eles entendem que não, tem alguma coisa errada com isso. Então, a gente precisa juntar as pessoas, criar um ambiente que não exista hierarquia, porque isso é o que mais acontece nas organizações que eu trabalho, em que as pessoas começam a me acessar e dizer, Carol, eu estou tentando apresentar as ideias, mas o líder não está aceitando, né? Me ajuda aí. Então, eu tenho que fazer o papel de facilitar e de abrir esses canais para que as pessoas possam. Então, o líder precisa tomar muito cuidado com esse lugar de comando e controle, porque senão ele vai... bom, agora eu vou passar a exigir ideias das pessoas, e vai para o mesmo lugar, e não é isso, né? É uma construção de uma colaboração, e que nem eu trouxe, semana passada eu assisti a palestra de Yuval Harari, e ele trouxe muito o desafio que o mundo está vivendo da não colaboração. A gente tem todos os recursos para colaborar o máximo possível, a gente estava, segundo ele, que analisa dados, no maior nível de colaboração que o mundo já teve até então, e agora a gente começou a retroceder muito rápido. Então, o quanto é isso, né? Que a organização pode começar a se desenvolver, constrói os canais, constrói as pessoas, e na hora de implementar as coisas, através dessa colaboração que a inovação exige isso, né? A organização diz, não, eu não quero perder o controle, e aí volta atrás, e as pessoas dizem, eu sabia, né, isso ia dar em nada, nosso tempo foi em vão, e isso custa muito para as organizações. Então, a gente precisa ter muito cuidado, não só com o mindset das pessoas, mas com o mindset do líder e com o mindset da organização, né? Para que isso seja consistente. É como se fossem os 3 cérebros da organização. Eles precisam estar alinhados. E a gente não tem mais tempo hoje em dia para desperdiçar a agenda das pessoas, né? Dedicação, energia, engajamento. A gente precisa ir em frente, então isso tudo tem que estar muito bem moldado, muito bem alinhado. Pessoal, legal, o bate-papo aqui com a Carol e com o Andrei está excelente, mas uma das grandes fortalezas do Instituto Connect é realmente a conexão com as pessoas.
e por isso a gente vai agora dividir esse grande grupo aqui em pequenas salas, para que vocês consigam se conhecerem, baterem um pouco mais de papo sobre esse assunto aqui e aprofundarem aí a temática da liderança criativa. Então, Jaque, nos ajuda aí com as salas e boas conexões. Beleza, já estou direcionando o pessoal para as salas. Legal, bem-vindos. O que acharam da temática? Muitos insights, né? Sim, bastante. A questão, principalmente, vulnerabilidade hoje. Acho que o gestor, essa demonstração, quanto mais tecnologia a gente vê inserida no nosso dia a dia, principalmente como líderes, né? Uma coisa que vai se destacar, que eu acho, é a humanidade, que ela não pode deixar com tanta tecnologia, acho que a humanidade se destaca, e essa vulnerabilidade faz parte da humanidade, né? Então, isso e a criatividade também. Então, isso eu acho extremamente importante. O que eu achei mais interessante foi esse último insight que foi comentado, aonde o mindset ele pode jogar um balde de água fria em tudo que a gente tem em termos de conexão, conectividade, possibilidade de compartilhamento, né? E que se não existe esse alinhamento muito forte, isso estraga todo e qualquer esforço, né, que a gente tenha dentro dos times, dentro das empresas. E é interessante porque é muito humano isso, né? É uma peça que não está bem encaixada ali, e é muito fácil disso acontecer. Então, é interessante como a gente está, como isso é frágil, né, em termos de organização em si, né? As pessoas são frágeis, porque mudar o mindset de uma pessoa pode não ser tão difícil assim, né? É uma percepção da pessoa naquele dia, é alguma coisa que ela vivenciou nos últimos dias no ambiente de trabalho, pode mudar o comportamento dela dentro dos times e fazer com que tudo isso vá por água abaixo, né? Então, é interessante esse paralelo que foi feito entre o mindset das pessoas e essa questão das ferramentas que a gente tem, né? Não basta ter ferramentas, né? A gente precisa de pessoas que estejam embarcadas. Muito, muito interessante a abordagem, né? Eu estava compartilhando com um grupo que eu estava mentorizando na semana passada alguns paradoxos da liderança, né? Da carreira de liderança. E uma delas eu assisti uma entrevista do Jeff Weiner, que é o CEO do LinkedIn, né? E ele estava acho que era na Universidade de Stanford, ele estava sendo entrevistado, e aí uma das partes da conversa ele fala sobre gestão compassiva, né? A gestão com compaixão. Porque o paradoxo é que, né, o gestor está ali para dar resultado, então não é ter compaixão, nunca aparece ali entre as primeiras prioridades, né? E, no entanto, ele mostrou que não necessariamente precisa ser assim. E ele falou de um conceito bem interessante, ele falou de empatia e compaixão. Ele falou assim, olha, nós ocidentais normalmente misturamos as coisas, né? Então, no entanto, os orientais, eles veem duas questões diferentes. Para você ter compaixão, você precisa primeiro da empatia. Mas se você deixar a empatia te dominar, talvez você não consiga ajudar uma pessoa tendo compaixão dela. Então, ele conta uma parábola do Dalai Lama, de que ele estava andando por uma trilha na montanha e ele se deparou com uma pessoa caída,
com uma pedra grande em cima do peito, e essa pessoa não estava conseguindo respirar direito, estava ali já meio que agonizando, né? E aí a primeira nesse mundo virtual. Então a gente está repetindo de novo. E o quanto a gente precisa trazer isso à tona, criar esses hábitos, a gente precisa se trabalhar com muita dedicação mesmo. Senão a gente não vira a chave, né? A gente volta para uma coisa anterior, assim. A Susan falou na outra sala sobre voltar na fonte, né? Mergulhar na sua fonte. A gente sai um pouco da essência por conta disso, né? Do que a gente aprendeu a fazer. E aí a gente não volta na essência. Né? Porque e aí a gente perdeu um pouco do caminho, assim, né? Para mim, a essência é a natureza. Então, mas cada um tem que encontrar a sua, né? Então, quando eu vou para a natureza, tudo se restabelece. Porque eu fico tipo um computador dando bug, assim, às vezes, né? Tipo, bugou, como dizem os pequenos. E aí tem que encontrar um lugar em que a gente se restabeleça, né? Que eu acho que é um lugar onde tem uma liberdade e que é organizada, né? Então, a gente conseguir chegar nesse lugar seria o estado da arte, eu acho, né? O ser humano conseguir chegar num estado parecido com o da natureza seria o auge da liderança criativa. Certamente. Uhum. Deixa eu só fazer uma pergunta para a Jaque. Jaque, eu tenho que trocar de sala ou acabo ficando aqui numa sala? Porque no fim a gente... Carol, fica a seu critério, né? Você tem a permissão, mas fica a seu critério. Não, porque eu vi o pessoal, acho que depois que a gente se conecta, ficar entrando e saindo, a gente facilita às vezes, né? Só quando tem que ficar exercendo comando e controle com as pessoas. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Eu assisto muita live, eu faço lives também, o tema Lifelong Learner, né, que eu sou, e eu tenho notado, assim, e toda a minha experiência era de que eu era incentivada a fazer melhor, então essa coisa de tentar fazer melhor, o seu melhor, eu como estagiária tentava produzir mais que eu achava que era bom para mim, e não para o meu chefe, então eu quebrava um pouco esses padrões, né? Mas o que eu quero perguntar, que eu tenho ouvido muito, é uma parte que diz assim, não, você tem que ir atrás, tem que ser disruptivo, tem que buscar novas formas de trabalhar, e tem o outro lado que diz assim, não, calma, se tiver com medo, é normal. Então, não sei, eu não me identifico com essa, né, pare, pense, fique calma assim mesmo. Mas como que lida isso com quem tem essas duas entradas, né? Vamos dizer, esses dois inputs, assim. O que faz? Eu Espera acho a que pandemia passar para buscar uma carreira? O que faz, né? O que você aconselha? Eu acho que tem que experimentar, né, Sandra? O que eu sempre, assim, ativar a busca interior. E ativar a busca interior é diferente de ligar a ansiedade, né? É um lugar que parece o mesmo, mas ele é muito diferente. Porque quando a gente ativa a busca interior, a gente desperta a curiosidade, a gente começa... Pessoas, esses dias eu estava precisando... Né, alguém me mandou um WhatsApp, olha só, eu saí de uma empresa, eu tenho 4 anos de experiência na outra e tal. Eu falei, nossa, estou precisando de alguém exatamente assim. A gente recebe indicações, algo que a gente ouve faz sentido, são as coincidências, as sincronicidades, né? E esse é um excelente lugar, porque aí a gente vai conectando com coisas que fazem sentido. E a ansiedade... de um colaborador, de como a Carol falou ainda há pouco, né? De como quebrar o comando e controle, né? Para que o colaborador se sinta, né, à vontade para ir além daquilo que o chefe ainda não pediu, sabe? E isso é cultura, né? Isso é cultura. Muitas vezes a gente tem isso que você fala da quebra da demanda, né? Você demandar e o colaborador executar, né? Às vezes realmente você, entre aspas, dá o comando dizendo que não precisa do comando, né? Às vezes você dá a liberdade, mas expor essa liberdade com fala, né?
Não simplesmente pensar que ele entendeu que você deu a liberdade. Olha, você tem a liberdade de fazer as ações focadas nesse. Então você dá a liberdade, né? Mas falando. E às vezes falta isso, né? E principalmente no início, quando o ciclo do comando e controle ainda não está quebrado, sabe? Porque muitas vezes você, liderando um time, você pode imaginar, olha, beleza, vou deixar o meu time livre para ser criativo. Não vai. Sabe? Eles vão ficar se perguntando, tá, mas o que eu faço agora? A pergunta sempre é, o que o meu chefe está esperando? Exatamente. Tá? Então, até conseguir realmente criar a inteligência coletiva dentro do time, para que o time tenha essa liberdade, a percepção, né, a convicção de que se eles criarem algo e errar, não vai ser punido por isso, né? Então tem aquela questão do erro também, né, de toda a discussão da inovação, né? Até chegar nesse momento de criatividade, de cultura, na realidade, os processos são importantes para colocar a cultura, mas a gente tem que chegar nesse momento. Até chegar lá, tem que ter muito isso que você falou, né? Instigar, motivar, fazer a fala, né? Isso é importantíssimo. Legal, quem mais? Álvaro, conta um pouco pra gente, como que é lá onde você trabalha? Bom, a gente, como é mais focado em serviço, né, não é indústria, talvez não fica tão palpável essas ações, né? Mas a empresa que eu trabalho, eu e minha colega Rafa, daí a gente é muito aberto a mudanças, sugestões. Então, sempre a gente está buscando coisas que possam melhorar os processos, que se tornem os processos mais confiáveis. E sempre uma boa ideia, ela é sempre bem-vinda, tá? Às vezes, e também as que não são tão boas, que às vezes a gente acha que é uma boa ideia e nem sempre ela é boa, mas a gente está sempre aberto a ouvir as pessoas, tá? Nós buscamos muito pela qualidade do serviço, e pela qualidade do serviço tem que estar sempre buscando fazer coisas melhores, ver as coisas do ângulo diferente. A gente não tem um programa específico para isso ainda, mas eu acredito que logo a gente vai andar por esse caminho. Então, a gente está engatinhando nesse processo. Mas a Rafa pode até me complementar, que somos mesmo time, né? Então, assim, mas a gente está buscando cada dia mais ouvir as pessoas, ouvir os colegas, compartilhar ideias, ver as coisas de forma diferente, se reinventar no dia a dia, até porque o mercado ele é muito competitivo, né? Então, no serviço, você tem que se diferenciar de alguma forma, porque senão você não vai ter aquela oportunidade em relação, um diferencial em relação ao teu concorrente. Os preços hoje, eles são muito tabelados. Então, você tem que se destacar em algo, nesse processo tem que se reinventar no dia a dia. E se tratando de serviço, às vezes é um pouco complexo, né, de você quantificar isso, mas a gente procura. Legal, excelente. E você tocou um assunto que é super, que para mim é super importante, que é o seguinte, né? Nem sempre as ideias são boas, mas muitas vezes a gente só sabe se a ideia é boa ou não depois que aplica, né? Então é por isso que na inovação a gente sempre fala, né? Tente rápido e fale rápido, né? Então, você tenta, se não der certo, ok, não deu, abandona e vai para a próxima, né? Então, até porque se você começar a procurar as ideias, né? Vai ficar difícil, né? Porque o cara falou, tudo que eu tento não dá certo, tudo que eu tento. Você tem que, pelo menos, dar uma oportunidade em algum momento. Tem muito isso que o Felipe falou, sabe? Essa dinâmica realmente que a gente tem de conexão, de trocar ideias, trocar dores, amores, né? E eu acho que isso é que faz com que a gente realmente mova, né? Talvez até algumas ideias dentro de empresas onde nós estamos, para uma direção que é uma direção do bem, assim, é uma direção que agrega, né? Então, eu tenho muita convicção que nesse último ano essa palavra conexão foi, se não a melhor, a mais importante. Uma das mais importantes, concordo. Né? Eu acho que esses últimos 2 anos aí. Exatamente. E, Vanessa, você já estava no evento que foi sobre ambidestria? Não participei do evento. Mas eu li o artigo, maravilhoso. Bem, que é para a Kátia, o assunto de hoje, liderança criativa. A gente teve uma sessão há um pouco mais de um mês atrás com o pessoal da Inova,
e tem um tema chamado ambidestria, tem um pouco de literatura, tem artigo que fala da estruturação das empresas para poder dar vazão. Lembra quando eu brinquei da pergunta da Pepsi sendo muito grande? A gente teve um outro case do pessoal do executivo da Embraer, que contou a história de como que a Embraer fez nascer o ditado popular é o carro voador, né, que está na Evo lá, que está na mídia agora, e ele contou para a gente muito, foi uma das primeiras sessões que a gente teve logo no início do ano, e falando que eles tiveram que montar uma outra empresa dentro da empresa, com outro CNPJ, com outro nível de governança, porque senão o projeto morria antes de nascer. Então por exemplo, a gente teve dois eventos, aí um da Embraer, ele contando como foi a construção, que eles tiveram que separar um CNPJ por outras regras de aprovação, para poder deixar o projeto morrer e tudo mais. Simplificando um pouco mais, né? E aí depois vem um pessoal teórico, que é sobre tendências de mercado e como pôr as tendências para funcionar, e contando que tem muita empresa que ou monta um outro CNPJ, ou a inovação nasce e morre antes de dar o primeiro frutinho, né? Às vezes não dá nem a folhinha verde, já morreu. Então tem esses conteúdos bem bacanas. Não, eu brinco que a resiliência é a única palavra que traz aí o sentimento de quem quer inovar e bate na porta de todo esse contexto aí. Mas essa questão de ter um CNPJ, que as empresas estão se comportando, vamos dizer assim, se desmembrando para poder inovar, é fato. Por exemplo, a gente tem a Pepsi, vamos dizer, o primo, que é a Ambev, e ela vem fazendo isso, criando a Ambev Tech, que é uma entidade totalmente separada, que está vendendo serviço, inclusive, para o mercado, mesmo adotando isso dentro das operações, no geral, e vendendo para o mercado depois, muito nesse caminho de separar as coisas e tentar caminhar mais ágil, né? A Zitec criou um braço meio de inovação com startups, inclusive está comprando algumas, né? Várias, né? A DHL também está fazendo isso. Acho que eles criaram uma própria startup dentro de casa, chama Inovari, também, que é mais ou menos nesse sentido, comprando startups, trazendo um negócio totalmente apartado aí e dando serviço para dentro de casa e para fora. A Jaqueline, ela está aqui porque ela vai dar mais tempo agora para a gente, porque esse é um tema que eu sou apaixonado, assim, de startup. Eu dou mentoria na Hot Milk, que é o braço de inovação da PUC, do Paraná, sobre startup. Pô, é sensacional. E você vê, assim, como é simples, né, ser ágil, mas ao mesmo tempo muito complexo, de colocar toda essa questão, né, de autonomia com responsabilidade, agilidade, execução, num grupo tradicional, assim, hierárquico, né? Parece simples, né, quando você conversa com uma startup, mas, assim, na prática, você tem que quebrar muitas barreiras. Muitas barreiras, porque existe todo um desenho, né, tradicional que está estruturado. Quando a gente fala de inovação, por exemplo, quando a gente fala de TI, segurança de informação, de todas as... LGPD, que a gente precisa se preocupar, por exemplo, em pôr uma startup, eu acho que vai fechar. Nossa, fomos abduzidos. Eu estava escutando. Pena que acabou. Direto do túnel do tempo. Não deu tempo. O Marcelo estava falando, não deu tempo. Me pediram até um chorinho ali, mas não deu certo. Que legal, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí das sessões. Eu consegui circular por todas e realmente a interação estava muito grande. Então, agradeço aqui, em nome do Instituto Connect, a presença de vocês e passo aqui para o Andrei também fazer o fechamento junto com a Carol, antes da gente ir para o encerramento final, né? Legal, Ricardo, muito obrigado. Bom, eu quero agradecer a Carol. Carol, muito obrigado por estar aqui com a gente, né? Esse papo sobre liderança criativa é fundamental. Fazer janta. Tem tudo a ver com os dias de hoje, né? Então, muito obrigado mais uma vez. Obrigado pela participação de todos aqui. As salas, né, são fantásticas para a gente se conhecer e gerar essas conexões. Carol, suas palavras, por favor.
Bom, acho que, pessoal, é uma grande troca, né? Maravilhosa, assim, estimulando em mim também essa vontade de trocar e compartilhar e aprender sempre mais. E acho que a liderança criativa tem a ver com encontrar um espaço de maior liberdade dentro da gente. Acho que foi essa a conversa lá na nossa sala. E a gente tem que se aventurar um pouquinho através da curiosidade para chegar nesse lugar aí. Obrigada. Obrigado, Caroline. Então, encerramos aqui, muito obrigados e vamos para o encerramento. Vamos lá. Tchau, gente. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, Tchau, gente. pessoal. Muito bom. Até mais. Tchau. Tchau.